Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora. Roberto e o André hoje tiveram um pequeno imprevisto, estava tudo certo para eles fazerem o chat de fechamento. Aí o Roberto me pediu agora, em cima da hora, para a gente fazer o programa de hoje, sem problemas aí. Estamos aqui para isso, né? Então vamos dar início a mais esse programa de fechamento agora, são 4h52, né? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso carro-chefe, comportamento aqui das principais ações. Reduzir aqui um pouquinho a minha imagem. Bom, aqui a gente tem um retrato aqui do nosso Ibov, né? Mais uma vez, hoje fazendo um pregão bastante volátil, aqui em cima do muro, deixando aqui esse candle aqui, que seria um spinning top, né? Ou um peão girador, bem em cima do suporte de 56,665, continua brigando aí para se segurar nesse suporte e não reverter essa tendência de alta para baixo. Agora, de qualquer forma, mesmo que ele ainda perca esse suporte e tecnicamente inicie tendência de baixa, eu ainda não bato o martelo, porque a gente ainda tem na sequência esse suporte aqui em 55.285 e na sequência ainda 54.460, junto aqui da minha média móvel de 200 períodos, que eu respeito ela bastante, considero ela como um divisor de longo prazo. Ou seja, realmente para dizer que virou para baixo, está tudo desandando, né, eu esperaria aí perder os 54.460. Eu acho que para a gente apostar mais forte em venda nesse ponto aqui, ainda tem um certo risco, né? Sugiro aí segurar um pouquinho as vendas, né? Claro que a gente está olhando nesse momento aqui para vendas, o viés permanece de baixa, mas não dá ainda para a gente aí apostar com muita força nas vendas, porque tem chance de fundo aí nessa região, ou nesse mesmo suporte que o Ibov ainda está brigando, ou nesses dois aqui na sequência, principalmente ainda acima dessa média de 200, tem chance aí de formar um fundo nessa região e voltar aí o viés de alta e quem sabe mais para frente retomar a tendência de alta. De qualquer forma, a gente está num momento conturbado, né? Tem bastante posições compradas, várias delas infelizmente acabaram sendo estopadas, né? Com esse recuo mais forte aí do nosso Ibov, né? Mas a gente está procurando ainda encontrar boas oportunidades. Hoje, eu e o André fizemos uma entrada com o Ering, né? Pontos bastante parecidos, né? O André passou uns minutinhos antes aí a minha compra, então foi no operando aí o call dele. Eu já tinha também um de olho na compra com o Ering, vamos até dar uma olhadinha como é que ele está nesse momento. HGTX3. Está exatamente no ponto, mais ou menos do ponto do call do André, e 5 centavos acima do meu ponto de entrada. Estava com uma entrada aqui em 26,75. De qualquer forma, o que eu estou enxergando aqui para a Ering, que eu acredito que o André também viu um movimento bastante parecido aqui. Hoje a Ering está rompendo aqui essa linha de tendência de baixa de curto prazo, que seria um início aqui de reversão dessa pequena tendência de baixa para alta, e a gente já tem aqui uma boa formação aqui que lembra o quê? Uma flâmula ou bandeira, né? Para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, a expansão aqui, a projeção dessa figura seria todo esse primeiro movimento de alta replicando aqui para frente. No caso, eu tracei aqui um Fibonacci mais conservador, a partir desse fundo aqui de 23,10 até esse topo de 28,38, cheguei aqui nos 31,64. Por que eu não peguei todo esse movimento aqui da figura? Porque se a gente voltar aqui um pouquinho para trás, a gente tem aqui uma grande linha de tendência de baixa na Ering, né? Passando aqui por esses dois topos principais, que por volta aqui dos 32 mais ou menos, seria onde a gente voltaria a encontrar. Então eu prefiro, nesse momento, trabalhar com um alvo um pouquinho reduzido, né? Então tracei um Fibo um pouquinho mais curto, onde eu estou chegando nesse objetivo de alta de 31,64. Antes de responder as perguntas de vocês, pessoal, uma coisa que eu observei agora na parte da tarde, fiz até um comentário no fórum, né? Uma situação bastante interessante, falando aí, olhando aqui o nosso índice futuro. E, aliás, por falar em futuro, faço um convite para vocês, hoje à noite, às 8 da noite, né? Vou fazer uma palestra específica aí sobre os contratos futuros, para a gente entender bem como é que funciona esse mercado, né? Eu vou falar tanto da parte operacional, né? Parte de margens, como é que funciona para a gente conseguir operar nesse mercado, e claro, né, como o meu foco aqui é análise gráfica, a gente vai dar uma passada também em estratégias operacionais também sobre os futuros. Então, eu acho bastante interessante, quem puder participar, fica aí o convite. Mas o que eu observei que eu queria comentar com vocês, nos contratos futuros. Se eu pegar aqui espera um pouquinho só, o contrato
o índice futuro, aquele contrato perpétuo, né, que ele vai emendando os diversos vencimentos, a gente chega aqui, primeiro pegando aqui o gráfico semanal. Olhem vocês que interessante aqui. Essa média móvel de 200 períodos, né, que inicialmente eu comecei considerando ela no gráfico diário, mas eu percebi que ela funciona bem nos diversos tempos gráficos. E vejam vocês aqui o gráfico semanal, como é que está o comportamento aqui dessa média móvel de 200 períodos. Aqui, quando ela encontrou, fez resistência, mandou o índice para baixo. Novamente aqui, o futuro encontrou essa média móvel de 200 períodos, e o que está acontecendo? Está mais uma vez mandando o índice para baixo, quer dizer, semanal aqui querendo jogar o futuro para baixo, e se a gente pegar aqui o gráfico diário, né, o que a gente consegue enxergar também no gráfico diário? Uma figura de reversão de alta para baixo. A gente tem aqui um primeiro movimento de alta aqui que seria ombro, aqui um topo mais alto, cabeça, e aqui um movimento parecido com esse movimento anterior, que seria um segundo ombro, quer dizer, ombro, cabeça, ombro. Também seria uma figura de reversão de alta para baixa. E se isso daqui realmente se confirmar, se ele voltar a ceder, por exemplo, a partir de amanhã e perder a mínima de ontem, a gente tem toda a altura dessa figura projetada aqui para baixo, ou seja, daria um movimento de recuo bastante intenso. Então, o nosso índice futuro, nesse momento, ele também está bastante pressionado na venda, né? Querendo também mandar o índice para baixo. Então, a recomendação de cautela continua, normalmente um puxa o outro, né? E olhando pelo futuro, a gente está com uma situação bastante escorregadia. Mas, de qualquer forma, olhando lá, voltando o foco para o nosso carro-chefe, para o nosso IBOV, né? Qualquer situação de venda mais forte, eu esperaria perder principalmente esse suporte de 54.460. É claro que a gente vai continuar observando aí operações de venda. Eu ainda estou de olho na venda, hoje não foi acionado com Uzi Minas, Uzi 5, estou de olho na venda abaixo desse suporte de 7,73, onde ela montaria um pivô de baixa, iniciaria a tendência de baixa. Meu objetivo nesse suportão de 6,50. E a Uzi Minas, no caso, né, ela tem toda uma tendência de baixa bastante forte atrás, né? Então, ou seja, na perda do 7,73, ela inicia a tendência de baixa no curto prazo, e na sequência, perdendo o 7,48, aí sim, aí ela estende essa tendência de baixa aos tempos maiores. Então, já é um ativo aí que eu tô de olho na venda, né? Então, o foco continua na venda, mas a gente olhando assim com um pouquinho ainda de cuidado para escolher, passar um pente fino aí nessas escolhas. E eu estava de olho na compra com Sul América, nem vi como é que ela se comportou hoje, eu sei que ela não startou de olho. De qualquer forma, a Sul América, ela começa a perder um pouquinho o interesse. Por quê? Com esse novo recuo de hoje, né, ela começa a se afastar dessa resistência de 15,82, abre possibilidade de montar aqui um topo descendente, e de repente, se perder os 14,95, essa possibilidade que eu estava enxergando de alta, acima de 15,82 para buscar os 17,66, meu foco ele vai justamente se inverter. De repente, até abaixo desse ponto aqui, eu posso até tentar uma venda antecipada com ela abaixo desse ponto, onde ela confirmaria topo, né, apostando numa reversão de tendência de alta para baixa. E, aliás, por conta desse sinal aqui que ela está deixando hoje, é bem possível que a partir de amanhã esse de olho que eu tinha na compra com Sul América passe a se tornar um de olho na venda, abaixo de 14,95, quem sabe para buscar esse suporte 13,37, e o stop, no caso, estaria acima desse topo que está querendo começar a se confirmar, acima de 15,56. Então, a Sul América, que até hoje cedo eu estava com uma expectativa ainda tentando fazer uma compra com ela, com esse novo recuo de hoje, de repente ela pode sair por baixo e também ser uma candidata à venda. Bom, vamos agora parar um pouquinho de falar, né, e tentar aí dar uma olhadinha nos ativos de vocês. O Amazônia aqui, comprar CEMIG 4 acreditando numa reversão de tendência. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui para CEMIG. Olha, pensar em reversão de tendência para a CEMIG ainda é um pouquinho prematuro, porque pelo menos no curto prazo ela está firme aqui em tendência de baixa. O que dá para tentar com o CEMIG seria o quê? Seria uma compra do contra, acima da máxima de hoje,
pensando nessa resistência aqui de 17,17, que ela coincide mais ou menos com a minha média móvel de 21 períodos, e o stop abaixo da mínima de ontem. A mínima de ontem ficou em 15,11 e o stop em 15,09. Então, compra seria uma compra do contra, acima da máxima de hoje, pensando nessa resistência. Vamos lá aqui. Rodrigo compra na Braskem, BRKM5. Bom, a Braskem, ela realmente está interessante mesmo para compra, né? Fez mais um pregão positivo no dia de hoje. Ontem ela reagiu bem com a sinalização de topo do pregão anterior, e de repente, se ela superar a partir de amanhã os 16 e 19, pode sim dar uma entrada na compra, pensando talvez nessa resistência aqui de 17,38 e um stop mais curto, abaixo da mínima de ontem, com algum risco de violino, né? Mas já dá para a gente tentar aí um stop mais curto para viabilizar também a relação risco-retorno. Então, no caso, compra para Braskem, acima da máxima de hoje, a partir de amanhã, alvo possível 17,38, com stop abaixo da mínima de ontem, ou até, não quiser deixar tão apertado, 15,62 aqui nessa região, em 15,60 também dá para deixar alguma folguinha também, para não absorver alguma eventual correção. Stop em 15,60. Braskem já foi. O IBR comprado. Bom, o IBR, por enquanto, só trade, né? Prazos maiores não dá para pensar em compra com ela, porque ela continua firme em tendência de baixa. Para Oi, comprado, stop em 1,63, e de fora, para quem quiser ainda tentar algum trade na compra com ela, acima de 1,75, pensando nessa resistência aqui de R$2. E o stop também 1,63. Hoje já foi, agora Croton e depois Cielo. Crote 3. Bom, a Croton, ela já começou a desenhar aqui um processo de reversão de tendência de alta para baixa, né? Porém, ela está ainda tentando se manter nesse nível aqui desse suporte 14,71, ou seja, ainda está brigando para não perder esse suporte, mas de qualquer forma aqui, já começa a desenhar uma tendência de baixa. Eu não apostaria em compra nesse momento com ela. Comprado ainda, se tiver comprado, deixar um stop aqui abaixo de 14,10, e no caso para venda, eu pensaria que nesse suporte aqui de 12,24, com stop por enquanto aqui acima de 15,95. Então, novas operações com a Croton, eu ainda enxergo uma maior possibilidade de venda e não de compra. Se eventualmente ela ainda tentar fazer alguma reação e repicar um pouquinho, esperar aguardar uma formação de topo, quem sabe aqui junto da linha de tendência de baixa, e tentar uma venda de LK. O que é LK? Levantou, cortou. De repente aqui alguma coisa aí próximo dos 15,35 aproximadamente, aí de repente pode sair alguma venda também nesse ponto, se ela começar a repicar. Mas de qualquer forma, compra nesse ponto aqui, eu acho que não vale a pena pensar por enquanto. Para o médio prazo, apostando na retomada da tendência de alta maior, assim que romper essa LTB. Cielo é uma venda aí, eu estava vendendo um tempo atrás, já fui estopado nela, continua em aberto a venda do André, né? Hoje parecia que ela iria aí finalmente aí ganhar consistência na venda e retomar a tendência de baixa, mas está se recuperando forte no intra, ou seja, voltando aí a buscar esse suporte que ela estava perdendo de 39,11, tentando um fundo aqui nessa região, ou seja, pode tentar novamente iniciar um processo de repique. Aqui para ajudar também, essa minha média móvel aqui de 200 períodos também segurando aí a queda de Cielo, tentando ajudar no fundo. Não dá ainda para pensar numa compra de médio prazo, porque ela ainda está em tendência de baixa, né? Mas de qualquer forma aqui, recuperando forte no intra, pode novamente tentar fazer algum repique. E no caso, se alguém for tentar uma compra do contra, stop abaixo da mínima de hoje, compra acima da máxima de hoje a partir de amanhã, de repente também
eu sugeriria também traçar aqui essa linha de tendência de baixa. Vamos dar uma olhada aqui. Traçar essa linha de tendência de baixa e colocar um gain assim que chegar nessa LTB, onde geraria uma expectativa de topo, né, na retomada dessa tendência de baixa em curso. Mas uma compra do contra pode ser viável acima da máxima de hoje para tentar essa LTB. Minerva e Marco Polo, comprado, obrigado. Primeiro, Minerva. Bom, deixa eu só apagar esse estudo antigo que eu tinha aqui com ela, que isso daqui já não tem mais validade. Excluir, excluir, excluir e excluir. Bom, comprado, stop em 12,67. E, eventualmente, de fora, né, pode dar uma compra acima da máxima de hoje ou esperar romper essa resistência de 13,47. Então, no caso, para ele que está comprado, manter esse stop. Para quem está de fora tentando uma compra, acima da máxima de hoje ou acima de 13,47. Alvo possível com a Minerva. Vamos ver onde que a gente chega. Fibonacci, 12,30 o fundo, 14,06 o topo. $15,15 seria a expectativa de alvo, com esse mesmo stop em 12,67. Então, a Minerva, né, ela apesar desse pequeno recuo, ela teve uma boa recuperação intradiária, né, pode tentar voltar para o jogo e tentar retomar a tendência de alta. Minerva e a outra é Marco Polo, Pomo 4. Marco Polo, vamos lá. Bom, Marco Polo aqui ela está bastante travada aqui no curtíssimo prazo, não tem tendência definida, está travada entre 4,03 até aproximadamente, aí pegar numa média aqui 4,30. Não tem o que fazer com ela por enquanto nessa faixa. Comprado, deixar um stop aqui em 4,02 e esperar aí ela se descongestionar para a gente ver se a gente faz uma aposta com ela na compra ou na venda. Por enquanto, comprado, só manter o stop mesmo abaixo de 4,03. CETIP e Eletrobras, Elet 3. CETIP, então vamos lá. CETIP 3. Bom, hoje a gente passou um sufoco com ela, principalmente no início do pregão, né? Testando perigosamente aqui esse suporte 31,19. Também, tecnicamente, se perder esse suporte, desculpem, 31,21. Se perder esse suporte aqui de 31,21, ela reverte tendência de alta para baixo no curto prazo, então comprado, manter o stop abaixo desse suporte. Agora, hoje ela está deixando aqui esse martelinho, sugere ganhar algum viés positivo, mas ainda sem tendência. Pelo menos até 33,08, a gente tem aqui um quadro de congestão. Normalmente eu prefiro evitar operar ativos em congestão. Então, para compra, por enquanto, nada a fazer, esperar ela se descongestionar. No caso, quem tiver de fora. E comprado, deixar um stop abaixo de 31,21. E a outra foi a Elet 3. Eletrobras está bastante perigosa aqui, fechando, pressionando aqui esse suporte aqui de 7,09. Se perder esse suporte, inicia a tendência de baixa, mas novamente aqui, ainda tem aqui essa média móvel de 200 períodos, ainda para tentar aí, quem sabe, deixar um fundo e fazer alguma reação. Se for fazer alguma operação com ela, com a Eletrobras, curto prazo, seria venda abaixo da mínima de hoje. Apostando aqui, teria que ver mais ou menos aqui, deve dar alguma coisa por volta de 6,50. Apostando nesse alvo curtíssimo, né? E quem sabe um stop com algum risco de violino acima da máxima de hoje, que seria o stop mais curto, porque o stop principal, para fazer qualquer operação com alvo tão curto, ele fica com uma relação de risco abaixo de 1:1, ou seja, inviável. Por enquanto, não dá para fazer maiores apostas enquanto ainda estiver acima dessa média móvel de 200 períodos. E para prazos maiores, por enquanto, eu não vejo compra com ela aqui. Por quê? Porque ela está setada na venda e querendo chamar mais venda. Então, se for pensar para o médio e longo prazo, esperar pelo menos voltar a subir. Então, o que sugere por enquanto para a Eletrobras é um swing aí, talvez bastante rápido aí, de pouquíssimos dias,
pensando aí alguma coisa por volta de 6,50. Mills 3. Bom, Mills 3 era um ativo que estava nos meus de olhos da venda de ontem, né? Infelizmente, acabei não conseguindo entrar nessa venda por conta do critério de primeira hora, né? O ativo ele cedeu muito rápido aí, logo no início do pregão, mas quem entrou nessa venda, né? Permanece com o objetivo em 17,50 e o stop acima de 21,63. Hoje cedo no fórum me perguntaram também sobre ela, eu falei novo start de venda, abaixo da mínima de ontem, né? Daria uma nova entrada na venda e realmente cedendo bastante forte hoje, então segue com o objetivo de baixa 17,50, stop 21,65 e firme em tendência de baixa. Se alguém pegou aí, parabéns aí pela operação. Vamos lá, agora aqui, Amaro perguntando sobre a Vale e a Estácio. Bom, a Vale, se não mudou a configuração, vamos dar uma olhadinha, não, realmente não mudou, ela voltou aqui a se recuperar ao nível desse suporte aqui que ela estava perdendo ontem, de 24,05. Então, está tentando um fundo nesse suporte. Eu, particularmente, ainda não me animo muito com o Vale, mas, de qualquer forma, ela tem um bom espaço para repicar, né? Principalmente se ela for buscar aqui essa média móvel de 21 períodos, ou seja, uma operação contra a tendência de retorno às médias, daria um potencial de gain até 25,50, com stop abaixo da mínima de ontem. Então, ela está deixando aqui uma possibilidade de fundo, pode tentar repicar até esse nível. Seria uma operação do contra, mas, de qualquer forma, tem a possibilidade aí de, pelo menos, aí, no curtíssimo prazo, tentar aí fazer alguns pregões positivos. Eu prefiro, a princípio, operar a favor da maré. Está caindo, eu vou olhar a venda, e está subindo, eu vou tentar a compra. E a outra foi a Estácio. SC3. Aliás, pessoal, o setor educacional que por muito tempo estava firme em tendência de alta, né? Por isso que a gente fala, a tendência ela não é eterna. Agora, pelo menos aí no curto prazo, aí começa a reverter tendência de alta para baixo. Estácio também já está em tendência de baixa, né? Está tentando, ainda segue com possibilidade de fundo nessa região, mas ainda não tem uma possibilidade de compra, mesmo compra do contra, clara. Comprado, stop abaixo desse suporte 23,72. Se for tentar uma compra do contra, acima da máxima de hoje, a partir de amanhã, de repente, para buscar aqui 26,35 seria aqui essa próxima resistência, ou 26,50 na média, entre 26,35 e 26,90, talvez a gente poderia pensar aí numa operação contra a tendência com esse objetivo de alta, mas também, como eu falei, uma operação aí do contra, né, porque também está em tendência de baixa. Rapt 4 e Gol 4. Rapt 4, eu estou comprado nela, né? E a gente está passando um suador danado aí, ela segue também com forte risco aqui de virar para baixo e perder suporte 6,92, estou com stop em 6,91, não tenho o que fazer com ela. Comprado como eu, manter o stop em 6,91, se bater nele, paciência, sair fora. O stop a gente tem que olhar sempre como um amigo, não como um inimigo, porque ele nos protege de maiores perdas, né? Então ela segue com risco de virar para baixo. E quem está de fora, né, de repente aqui a perda desse suporte, que vai estopar aqui a nossa compra, pode também ser um start de venda, né, 6,91, objetivo aí por volta dos R$6, e o stop acima de 7,65, ou um stop intermediário acima de 7,41. E a outra, Gol 4, Gol 4 também já desandou, né? Tem um próximo suporte em 12,87, comprado, mantém o stop abaixo desse suporte, mas também apostar em venda nesse ponto aqui também eu não abriria novas operações. Além da Gol já começar a ficar um pouquinho esticada, aqui nessa região também tem a média móvel de 200 períodos, também pode ajudar a formar um fundo e tentar sair algum repique nessa região, para uma venda mais consistente, ou abaixo de 12,43, ou no caso da formação de um fundo nessa região, fazendo um repique, assim que confirmar topo novamente. Por enquanto, nada a fazer com ela, comprado, stop em 12,85, e de fora, continuar acompanhando aí, vamos ver quem gosta de operação do contra, olhar bastante mais de perto essa região, quem sabe sai um fundo aqui para tentar uma compra do contra. Vamos lá, Ike Batista, Klabin 11, KLBN 11.
Klabin, eu até tentei uma compra com ela, né, já saí da operação. Klabin eu saí com lucro, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, acho que foi com um pequeno lucro. Vamos ver aqui, Klabin, sim, foi com pequeno lucro. Na carteira direcional eu saí com KLBN11, R$ 90 de ganho. Bom, depois que eu saí da operação, o ativo desandou um pouco, fez uma tentativa de fundo ontem que não se confirmou, permanece com essa tentativa de fundo em aberto, né? Esse estudo que eu tinha com ela, que já começa a se desconfigurar, vou até apagá-lo daqui, porque a gente teria que reestudá-la. Isso daqui não vale mais para ela, porque ela já tem um topo descendente confirmado. Nesse momento aqui ela está indefinida. Por que ela está indefinida? Ela está dentro aqui de um triângulo simétrico, onde a gente consegue traçar aqui por baixo uma LTA, e aqui por cima uma LTB. Ou seja, enquanto eu estiver dentro desse triângulo, não tem o que fazer com ela, não dá para a gente tentar nenhuma operação. Compra acima da LTB e venda aqui abaixo. Conciliando com suporte e resistência, venda abaixo de 11,53. Comprado, stop principal 11,51, e um stop mais curto pela tentativa de fundo de ontem e hoje, abaixo da mínima de ontem. Então seria só para tentar ainda defender alguma compra ou sair com o menor prejuízo possível. QGEP 3, a Ering, sim, a Ering eu comentei logo no início, ela está dando compra. QGEP 3 tem um call do André e um call meu, através dos de olhos que eu tinha ali na página da carteira direcional e do call diário também. Bom, a QGEP está até interessante para compra. Eu tinha esse estudo que eu tinha até... ele estava, como é que se diz? Dando para trás, e hoje aqui, ontem e hoje aqui, ela reacende novamente o otimismo de tentar virar para cima. Pode valer uma compra acima de 9,68, pensando nessa resistência aqui de 10,73 aproximadamente, com stop em 9,21. Então ela pode sim dar uma nova entrada na compra acima de 9,68. Realmente uma configuração interessante aqui, dá até para a gente pensar em compra com ela. Até porque ela está em tendência de alta. Ativa em tendência de alta, a gente quer comprar. Tendência de baixa, a gente quer vender. Então vou até dar uma notada nela, pode ser que amanhã ela retome aos meus de olhos, no caso essa daqui, na compra. Bom, a Ering já foi. O Fúria está perguntando, antes, o MOL aqui sobre CESP6 para venda. CESP também era um ativo que eu estava de olho com ela na venda. Infelizmente também a minha venda aqui, o recuo, ele foi bastante rápido no dia de ontem. Hoje ela até fez uma pequena reação, mas de qualquer forma, para a CESP, continua a situação de venda. A gente tem bem claro aqui esse desenho de topo duplo, o objetivo de baixa 22,67, o stop em 28,79. No caso, nova entrada na venda, abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã pode dar uma entrada na venda. Manter esse objetivo 22,67, o stop em 28,79. E a Petro 4, venda, vamos ver. Petro 4. Olha, a Petro 4 ainda está fazendo de tudo para se segurar nesse suporte de 19,85 e mesmo que perca, que tecnicamente inicia a tendência de baixa, ainda tem os 18,33 junto com essa média móvel de 200. Então, eu acho uma venda aí bastante pressionada, né? Eu não apostaria ainda na venda exatamente nesse ponto, que pode dar uma boa relação de risco. Segue com possibilidade de fundo em cima desse suporte, tentando alguma reação. No momento, o Petro, eu prefiro ficar de fora dela. Nem compra, nem venda. Para compra não tem muito espaço para andar. Para venda, pode parar, que seria um gain bastante curto, mas eu não vejo um stop viável aqui para uma boa relação de risco, né? E para quem estiver dentro, manter um stop aqui abaixo da mínima de ontem, que ficou em 19,68, stop em 19,67. Então, por enquanto, a Petrobras, nada a fazer com ela. Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil está mais propenso aqui a virar para baixo. Deixa eu até tirar isso daqui que já não tem mais validade. Perdeu aqui, só um segundo. Vamos ver esse fundo enquanto ficou.
30,01. Só acertar aqui, 30,01. E esse aqui, tirei fora. Bom, situação bastante parecida com Petrobras, abaixo de R$30. Reverte tendência de alta para baixo, só que no caso o Banco do Brasil tem um pouco mais de espaço aí para tentar desenvolver alguma coisa na venda. A gente poderia pensar alguma coisa, quem sabe, por volta aí de 26,50. Um stop intermediário aqui, a gente tem um gap aberto. Quem sabe aqui, pegar esse candle aqui, ajustar pela mínima ou pela máxima, o candle de anteontem, né? Dá para a gente talvez conseguir um stop intermediário, então dá para a gente tentar uma apostinha na venda, alvo por volta de 26,50, com stop intermediário aqui nessa região. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de ontem, segue com risco de reverter tendência de baixa para alta, porém essa reversão seria apenas no curto prazo. Nos prazos maiores, permanece firme em tendência de alta e com uma possibilidade razoável de tentar um fundo aqui nessa região, junto da média de 200. Aí, no caso, seria mais para o médio e longo prazo. Bom, e agora, para fechar, pessoal, a gente está estendendo um pouquinho no horário, ITSA4, vamos lá. Também situação bastante parecida. Aliás, vocês podem observar que todos esses ativos têm uma correlação maior com o índice Bovespa, também estão com um desenho bastante parecido, né? Parando em cima de suportes bastante importante, ainda tentando se segurar, e logo abaixo a gente conseguindo enxergar a média móvel de 200 períodos. Então, está numa situação bastante parecida. Itaúsa, tentando ainda se segurar nesse suporte de 9,98, se perder esse suporte, inicia a tendência de reverso, tendência de alta para baixa, porém no curto prazo, podendo tentar novamente aqui uma reação mais próxima aqui, quem sabe, dos R$9, onde passa essa média móvel de 200 períodos. Então pode sair algum trade na venda curto, pensando nos R$9, com stop até talvez deixando alguma folga acima da máxima de hoje, para manter uma boa relação de risco. Para compra, por enquanto, não dá para pensar em compra com o Banco Itaú, então aguardar um pouquinho mais. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse chat de fechamento. Daqui a pouco vou fazer o upload aqui desse vídeo lá para o YouTube. Meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação via Twitter. Quem quiser me seguir, @Lima_Evandro. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Fica o convite, quem puder participar da palestra de hoje sobre os contratos futuros, aí vamos aí passar um pente fino aí nos futuros, né? Tanto na parte operacional, quanto também falar um pouquinho o que a gente consegue fazer em termos de gráfico, né? Fazer alguns day trades, swing trades. Então, acho que vai ser uma palestra bem legal para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.